Então aí, ó, recado dado dos 3 especialistas, para o que tu está fazendo, põe na agenda LGPD para amanhã, já se desespera, não tô brincando. Teus e Tons. Começando mais um episódio do Teus e Tons, seja bem-vindo, nosso ouvinte. Hoje tem um assunto bem especial para conversarmos, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso e podemos agora debater um pouco melhor aí, passou um tempo já da publicação dessa lei, já tem algumas nuances e vale a pena a gente discutir. É essencial a gente se atentar para essa lei, porque ela pode impactar bastante o dia a dia de todos os negócios e até você como cidadão, né? Para isso, chamamos alguns especialistas no assunto e eu quero apresentar eles aqui para a gente começar o debate. Paulo, pode te apresentar aí, por gentileza, cara? Quem é o Paulo e por que você está aqui, Paulo? Meu nome é Paulo Perrotti, sou advogado, especializado em privacidade de dados, sou professor de Cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, sou professor também de Cibersegurança Ofensiva da CAD-TI e também, aí, dentre outras coisas, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e também membro da Ordem dos Advogados de São Paulo, da Comissão de Relações Internacionais. Então, Pouca coisa, hein, Paulo? E ainda sobra tempo para dormir um pouquinho. É verdade. E aí, Isis? E você? Quem é você aí? Te apresenta, por gentileza? Então, eu sou Isis Rossi, sou de Floripa, sou engenheira, sou mestre em engenharia também, modelagem matemática, atuo na parte de projetos e dados há mais de 10 anos e aí já atuei em diferentes segmentos, automobilística, bens de consumo, varejo, governo, então estou nesse mundo aí há um tempo. Hoje eu tenho a Black Cat Analytics, onde eu fico muito mais com a parte de gestão também de projetos voltados à ciência de dados. Tem 2 gatos, o nome da empresa está relacionado e os gatos estão sempre participando, dessa gravação. E temos aqui também a presença do co-host já conhecido do Teus e Tons, Sigmundo Preisler Júnior. Te apresenta aí, Sig, por gentileza. Legal, gente. Obrigado por estarem ouvindo mais esse episódio. A gente vai trazer, assim, com muito carinho, com especialistas realmente de peso. Eu estou aqui para contribuir. Já como conhecido, eu sou o Sig. Minha formação é na área da computação, com especialidade na área de dados e inovação. Além de co-host aqui do Teus e Tons, eu também sou cofundador da Maya Technologies. E é isso aí, vamos ver como é que vai se aplicar essa LGPD de agora para frente. Estou bem curioso para saber. Show de bola. Meu nome é Arlon Pereira, sou host aqui do Teus e Tons. Não tenho currículos tão extensos assim, né? Aqui eles não colocam o que eu faço aqui muito. Mas bora para esse assunto, é bom falar isso, né? Bora lá para esse assunto, Binho, toca a vinheta e bora discutir LGPD. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria? Bom, gente, voltando dessa vinheta que a gente nunca sabe o que toca aí, é uma incógnita para nós que estamos gravando esse podcast, queria começar o assunto com conceitualização aí. Quem pode me dizer o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que e para quem ela existe aí? Qual é o conceito mais simples dessa nova lei aí que está em debate hoje? Eu, como bom cavalheiro, eu vou primeiro oferecer a palavra para Isis. Isis, por favor, e depois eu complemento com alguma coisa. Perfeito. Um bom cavalheiro não poderia nunca estar à frente de uma situação dessa. Isso aí, bora. E eu vou passar a visão de uma engenheira, tá? Então, o que é LGPD? É a legislação que ela regula o tratamento de dados pessoais. E aí, o que a gente entende com tratamento? Toda a parte que eu busquei o dado, que eu coletei, produzi, arquivei, classifiquei, tudo que eu trabalhei com dado é regulado por essa lei. Eu, empresa, coletei esse dado, eu preciso que a pessoa que teve o dado coletado saiba o que eu vou fazer com esse dado. Então, acho que esse é o principal ponto que eu vejo como o LGPD, sabe? Ter o usuário, dono do dado, saber o que está sendo feito com o dado dele. E na parte jurídica, Paulo, como estamos? A definição da Isis foi perfeita.
mas que eu só iria complementar é justamente essa questão de você dar força, né? Você empoderar, eu acho que a palavra correta é o empoderamento do cidadão no que se refere aos dados pessoais dele. E não é só um cidadão, é um cidadão como um todo, como empregado também. Então, muita gente acha que o dado pessoal é o dado do cliente, né? Mas, então são os dados que eu coleto, né? Não, os dados do colaborador também, do empregado, do fornecedor, toda a cadeia de logística, então, né? Que envolve, né, fornecedores, clientes, prestadores de serviço, tudo isso agora tem uma cadeia de relacionamento que precisa tratar os dados pessoais. E são 3 variáveis. É a coleta, então você tem que ser transparente com o titular do dado, né, que é o cidadão, como você coleta esses dados, como você trata esses dados, então, né, que tipo de cruzamento que você faz com os dados, para que você utiliza esses dados e como você armazena esses dados. E se você não armazenar, como você descarta. Então, dentro dessas 3 variáveis, né, com uma quarta, né, ou você arquiva ou você descarta, então você tem aí o escopo do caminho do dado dentro de uma empresa. Então, a coleta, como é que você, por exemplo, para uma empresa, né, ela tem várias formas de coleta de dados. Então, tem a coleta de dados do departamento comercial, que é onde ele vai prospectar clientes. Então, como é que ele prospecta? Como é que ele traz essa informação pessoal para dentro da empresa, né? Como é que ele cadastra essas informações de uma pessoa dentro do seu banco de dados? Ou no papel, né? Então, é o seguinte, como no papel, Paulo, né? Como é que é isso? Então, por exemplo, um currículo. Então, recursos humanos também. Então, quando você faz a seleção de um candidato, como é que você chama esse candidato para vir trabalhar com você? O que você faz com o currículo depois que você contratou ou que você dispensou aquela pessoa? Você utiliza aquele currículo depois como rascunho? Você não utiliza aquilo, você arquiva, porque você vai poder usar isso depois. Então, a lei ela separa em 2 partes. Primeiro, a prevenção, né, que é o tratamento com a transparência que você precisa ter com o teu usuário, com o titular do dado. Então, você tem que explicar como é que você coleta, como é que você trata e como é que você armazena. E depois, a parte corretiva. Ocorreu um problema, o que você vai fazer para isso, né? Quais são as penalidades se ocorrer um problema? Que providências que você tomou para aquele problema não ocorrer? E aí, então, entra agora, acho que uma nova pessoa, que a gente vai citar agora, chamada Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor agora em agosto de 2021. Né? Ela está dormente aí, mas ela já está emitindo algumas portarias. Mas essa agência vai ser como uma Anatel ou uma ANEEL do setor de privacidade de dados. Então, se você, cidadão, se julgou que tem algum problema com a coleta de dados de alguma empresa, você vai poder denunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados ou mesmo para o Ministério Público. Nossa, nós estávamos só na definição. Não, mas tá certo, cara. Se a gente não tiver essa visão, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa ter essa visão, a gente não consegue colocar isso em prática, né? E uma coisa que eu acho que é bem importante dessa lei é que já no início, lá no primeiro artigo, ela diz assim que trata dados pessoais, inclusive nos meios digitais, quer dizer, não é somente no meio digital, né? E o exemplo que o Paulo deu aí foi algo que eu também ouvi em algum determinado momento que arrepiou um pouco o cabelo. Alguém comentou assim, cara, hoje para você receber um currículo de alguém, você tem que pedir autorização dessa pessoa para que depois você mande um e-mail para ela ou ligue para ela dizendo assim, aceitei teu currículo, não aceitei, você passou no processo seletivo, porque até nesse vai chamar nível de tratamento de conformidade, a gente vai precisar passar de agora para em diante. E outra coisa que eu acredito que seja importante também destacar dessa lei é que ela é uma lei, me corrija se eu estiver errado aí, né? No meu entendimento que ela vem para regular esse trânsito de dados aqui no Brasil, mas principalmente porque veio da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados na Comunidade Europeia, que existia uma necessidade de transitar dados com o Brasil não tinha uma lei, e aí precisou fazer essa criação, que já não é uma lei tão nova assim, ela é de 2018, teve uma alteração agora em 2019, se eu não me engano, né? Então, é uma coisa que já existe em outros países, essa regulação já vem acontecendo há bastante tempo fora, e agora a gente começa a passar por esse processo. A gente, de fato, já deveria estar praticamente todos preparados para isso, mas tem muita gente que está escutando o termo muito provavelmente só agora, né? Por mais que a gente escute o que ele falou, é tudo lindo, a gente está na parte de... Hoje a gente tem muito dado, e a gente vem de um processo que a gente diz quanto mais dados eu tiver, melhor. Então, a gente começou a captar muito dado. Como empresa, nosso objetivo é captar.
E agora, como é que eu trato para me adequar ao LGPD? Como é que eu consigo pegar tudo isso e organizar de uma forma que, se o usuário quiser, eu entrego para ele, ou que eu sei o dado que eu tenho dele, ou todos os dados que eu tenho dele. Já sei o que a gente pode fazer. Ouve esse podcast até o final, que lá no final você vai ter a resposta. Assim, gente, o que eu queria esclarecer para o nosso ouvinte, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é o porquê, qual é o principal objetivo dessa lei, assim. A gente falou das necessidades e das adequações que nós vamos ter que fazer, mas para que, de fato, ela foi criada? Qual é o principal objetivo dela, assim, num todo? Proteger o usuário, e eu digo proteger mesmo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem bobinho, Por favor, tá? vamos lá. Mas é um exemplo que pode prejudicar muito. O hospital tem meus dados, e num cadastro diz que eu sou sangue A negativo. Certo. E, na verdade, eu não sou. Eu sou B positivo. O cadastro é errado. No momento que eu precisei de uma transfusão, ele usa o sangue errado. Uhum. E eu acho que a LGPD, ela visa, eu posso corrigir esse dado. Como eu sei o dado que está lá, eu posso pedir esse dado e pedir para corrigir. Eu vou ter acesso. Entendi. E nesse momento é um exemplo que salvaria a vida de uma pessoa, sabe? Uhum. Uma outra coisa super legal é eu vou saber quem tem meu dado, o que ele faz com ele, tá? Porque ele precisa desse dado. E se eu quiser, eu posso transferir. Eu não sei como isso vai funcionar, mas a lei, e aí Paulo me corrige, diz que eu posso transferir. Tipo, como eu transfiro conta no telefone, eu tenho essa operadora, agora eu tenho essa, eu posso transferir, tu tem esse meu dado, pega aí que eu vou passar para outro lugar. Portabilidade de data de nascimento de uma empresa para outra, vai ser assim? Não está definido ainda como vai ser, mas eu tenho esse direito, é meu dado. Eu não quero mais que fique contigo, eu vou passar para outro lugar. Pelo que eu entendo, então, basicamente garantir mais segurança para a pessoa física sobre como o dado dela está sendo utilizado, é trazer privacidade, é trazer transparência, certo? Transparência, eu acho que isso é uma das grandes chaves. E aí eu cito mais, assim, a gente fala sempre de pessoa, a empresa tem meu dado. Mas não é só a empresa, é o governo que tem teu dado, é a outra pessoa física que tem teu dado. Uhum. Então, você está protegido por todos os lados. Isso é muito legal. E não só pessoa física, né? Também jurídica, de direito público e privado, vai longe essa lei. Mas acho que o principal é o que a Isis falou, assim, essa mudança de pensamento que nós tínhamos até pouco tempo atrás, que o dado, uma vez fornecido para um terceiro, para uma empresa, etc. e tal, ele fica lá com a empresa dona do dado. Não, quem é dono do dado sou eu que forneci isso para a empresa. Então, eu acho que essa mudança de mindset, aí, de pensamento, modelo mental, vamos chamar assim, é que vem muito fortemente consolidado nessa lei, dizendo assim, o dado é seu, então você tem direito a apagar, migrar, mudar, portar, alterar, fazer o que você quiser, e inclusive dizer que você não permite o uso desse dado para algo que você não tenha aprovado previamente. Enfim, algo nesse sentido, né? Eu acho que esse é o principal ponto de mudança no meu entendimento. Eu entendo também que né, complementando, esse foi o lado positivo da Isis que ela viu do lado da manipulação dos dados, né? Mas eu, como advogado, tenho que ver o lado negativo do uso dos dados, né? Que é a questão do abuso. Tem aí essa máxima agora que o dado é o novo petróleo, né? Por quê? Porque todas as empresas querem ter um marketing mais assertivo e acompanhar hábitos de consumo de todo mundo, né? O rastreamento, tal da rastreabilidade da pessoa. E a inteligência artificial nada mais é do que a repetição de tudo isso com essa rastreabilidade, né? Machine learning, com dados, quer dizer, então as novas tecnologias estão baseadas em repetição, em hábitos de consumo, em hábitos das pessoas, em repetição de processo. Então, isso, né, as empresas, elas vão com muita voracidade atrás desses dados e estava sem limite. Acho que não havia um limite sobre isso. A Europa teoricamente não foi a Europa, foi a primeira. Eu, como presidente da Câmara de Comércio do Brasil e Canadá, posso dizer que existiu uma lei canadense chamada PIPEDA, que é antes da GDPR, né? Boa. Então, aí vamos levantar a bandeirinha do Canadá aí, mas vai ser uma grande regulamentação. Eu acho que o mercado estava desregulamentado no que se referia ao abuso das bases de dados. Então, todo mundo coletava dados, todo mundo tratava dados, e isso feria, para mim, a Constituição, porque existe direito à intimidade da pessoa. E aí tem, né, os famosos joguinhos, né, aquele joguinho que faz você ficar mais velho nas mídias sociais. Uhum. E ele oferece o joguinho, mas em troca ele quer o quê? Ele quer ter acesso a todas as informações. Ele acessa todo o celular.
Então ele vai querer o quê? Ver tuas fotos. Então, você sem querer, né? Você obviamente não lê direito as políticas de privacidade. Você aceita... Honestamente, ninguém lê, cara. É porque não tem como. É tanta coisa. É pequenininha, não é legível. Mas você sabe que isso é uma das grandes questões da GDPR, que ela multou o Google justamente com a maior multa de privacidade de dados na Europa para o Google, porque o Google estava escrito nas regrinhas que ele monitorava o Gmail. Então, e aí houve a penalidade, mas o Google falou assim, mas está lá nas minhas regras, eu monitoro, o cliente aceitou, o usuário aceitou. Mas não é assim. Aí o que está escrito na lei? Que você tem que avisar de uma forma apropriada, em um linguajar apropriado, aquelas coisas que o usuário precisa entender. Então, não adianta só o linguajar bonito de advogado lá entre aquelas linhas pequenas, no meio de milhões e milhões de artigos. Você precisa alertá-lo das situações. Você precisa avisar. Hoje até, Paulo, desculpa te interromper, mas já tem uma migração que aconteceu desse juridiquês para, enfim, um linguajar mais normal, assim, de dia a dia, que foi alguns sites já mudaram aquela política de cookies, todo site que você entra tem que ir lá colocar, e eles já colocam os tópicos para tu selecionar o que tu deixa o site fazer de formas bem claras, assim, você deixa ele rastrear isso aqui, deixa fazer aquilo, sim ou não, você continua navegando no site, né? Ele não te impede, diferente desses aplicativos ou dessas outras partes que, assim, eles vão coletar, se tu apertar recusar, tu não entra, né? Você não pode continuar. De certa forma, vai trazer mais para o dia a dia mesmo, assim, que bom que a lei está escrito isso no fim das contas, né? Porque nós, como usuários, cara, eu quero que comente aí em alguma das plataformas do Teus e Tons se você já leu algum desses contratos aí que vem para aceitar ou declinar desses aplicativos, enfim, de outros lugares. Eu vou te falar que existem 3 tipos de cookies. Não existe um cookie só. São os cookies publicitários, os cookies de funcionalidade e os cookies analíticos. Então, são 4, né? Tem mais um aí. Tem o cookie de chocolate. Então, tem 4 cookies. Um dia a gente podia descobrir por que esse nome, né? É verdade, é verdade. Por que é de cookies, né? Vamos deixar essa curiosidade aí. O Sig já botou no mudo e já está indo procurar, tá vendo? Já deu para ver que ele foi procurar. Mas são esses 3 cookies hoje, por exemplo, mudando um pouco esse cenário, que existem. Eles têm que receber a aprovação dos 3 de forma clara e objetiva? Teoricamente, você teria que disponibilizar, primeiro, qual cookie que você utiliza. Quer dizer, a empresa precisa segmentar, em tese, qual é o cookie que ele quer utilizar. Se ele quer fazer um cookie publicitário, né? Se ele quer fazer um cookie de funcionalidade, quer dizer, para ele habilitar funcionalidades naquele site, ou se é um cookie analítico, quer dizer, eu vou analisar o que ele faz na minha rede, né? Os pontos quentes, os pontos frios no meu site. Então, esse é o cookie analítico. E tem o cookie publicitário, aquele que te grampeia. O Sig tirou o microfone do mudo, ele deve ter pra gente aí da onde veio esse nome, Sig. Vamos fingir que eu não conheço. Eu encontrei uma teoria aqui, eu não sei se é verdade, mas aquela história do João e Maria, que eles vão deixando as pistas de pãozinho, assim, de cookie pelo caminho para eles lembrarem do retorno, né? Vão deixando algumas pistas, que sabe seja isso. Mas não sei, é só artigos aleatórios da internet. Sabe que eu acho que essa questão de cookies até nos dá uma confiança. Teve uma vez que eu entrei num site de notícia, e aí, na política, curiosidade, né? Deixa eu ver o que ele está falando da questão de cookies. Ele pediu os meus dados para usar para mais de 600 outras bases. Não era um site de notícia. Ele queria rastrear os meus dados, só isso. Ele só estava achando um jeito de me manter ali. Então, ali tu vê, poxa, não é um site confiável, né? Então, acho que traz informação para a gente também quando a gente tem essa informação do que ele está fazendo com o meu dado, o que ele quer. Show de bola. Acho que aí também entra uma questão bem importante, que a gente também tem passado por isso ao trabalhar com software, desenvolvimento, etc. e tal, porque a gente está criando aplicativos em todo momento, a gente está criando áreas de acesso para o cliente, para fornecedor, etc. e tal, e até para o nosso cliente interno, né, o nosso colaborador. E aí vale a pena realmente você investir tempo, esforço, dinheiro em você trazer alguém que possa revisar teus termos de uso, política de privacidade, toda essa documentação, para que isso, de alguma forma, você esteja dentro da lei e não depois lá no futuro tenha alguma surpresa desagradável. Com certeza esse investimento vai ser muito barato para você se tiver algum problema em relação a dados. Gente, uma das dúvidas que mais fica para quem está lendo sobre isso e está tentando se ambientar no mundo de LGPD é se
A LGPD ela é válida para pessoa física ou para pessoa jurídica, para ambas? Se existe diferença entre elas? Porque a gente vê ambas na lei, né? Na lei comenta sobre pessoas físicas e jurídicas. Mas quem que é protegido nesse cenário? A pessoa jurídica também é protegida lá? Vou dar minha opinião, tá, Paulo? Que eu conheço. Pessoa física é protegida, mas a lei é aplicada para pessoa jurídica, para governo e para pessoa física. Então, o Paulo tem os meus dados, eu posso estar aplicando, usando o que a LGPD me assegura contra ele. Certo. Não é só a pessoa jurídica. É isso aí, ele é voltado, ele é para as pessoas jurídicas, né, principalmente, e para pessoas jurídicas e físicas que tratam dados. Então, tem um negócio muito interessante que acho que vale a pena a gente comentar aqui, que são os digital influencers, porque, na verdade, hoje está tendo uma grande portabilidade da publicidade. Vamos levantar aqui só porque acho que é bem interessante, porque todas as mídias estão mudando, né, de canal, né? Era televisão, sempre foi televisão, e aí, né, teve até no Super Bowl, que é o maior evento esportivo do mundo, né, e é o final do futebol americano nos Estados Unidos, consomem-se milhões e milhões de pizzas, hambúrgueres, e muitas empresas decidiram não mais aportar o dinheiro no Super Bowl para fazer propaganda nas mídias sociais. E quando você muda a mídia, você também tem que estar de acordo com a regra, né? Então, aqueles digital influencers, eles também têm que se adequar, porque eles têm os clientes deles, que são os usuários, que são os fãs deles. E como é que ele vai trabalhar com isso? Então, ele tem que conhecer o cliente, tem que ter uma política de privacidade com os clientes dele, com quem está recebendo a mídia. E então existe agora essa relação entre empresas de publicidade, agências, né? As grandes empresas que querem fazer publicidade utilizando mídias que ainda não estão preparadas para essa questão de proteção de dados pessoais. Uhum. Então, os digital influencers, eles têm que também se preparar para essa nova realidade, porque eles também coletam, tratam e armazenam dados pessoais. Não, mas é legal levantar esse ponto, porque no fim das contas, assim, o que eu estava lendo e o que eu entendi, aí me corrija se estiver errado, é assim, a lei, ela protege a pessoa física, mas ela é aplicada contra, ou, né, para se adequar a pessoas físicas, jurídicas, governo e todo mundo. Mas é sempre a favor ou a proteção da pessoa física, certo? Se uma empresa tem os dados da minha empresa, isso ainda não entrou na lei. Até eu entendi, a minha empresa hoje, Teus e Tons, não pode entrar contra alguém. Mas se tem o meu dado, eu sim posso entrar contra, enfim, questionar cadê meus dados, quais você tem e tal. É isso? É basicamente isso, juridicamente é isso. Eu entrei a pensar numa coisa aqui que a gente estava comentando esses dias atrás, que como o Teus e Tons tem um foco principal em a gente desmistificar um pouco do Comex. Claro que a gente traz assuntos que são correlatos, como esse, por exemplo, mas não por deixar de lembrar da burocracia e toda a papelada que existe no Comex e todos os dados que a gente tem arquivados e, quem sabe, até algumas empresas ainda em papel, física, coisa ainda de cadastros antigos. E aí, eu não sei, principalmente você que trabalha com isso há bastante tempo, claro que o Paulo também tem uma caminhada aí no Comex, como é que se vê isso se aplicando nas empresas de Comex hoje, cara? Você acha que é rápido disso acontecer, essa migração, essa adaptação? Não é rápido, mas inclusive, para uma publicação de blockchain, esse foi um comentário que eu fiz, que a necessidade impulsiona a tecnologia, né? E uma das necessidades que aconteceu agora foi o Covid, né? Que não existia a telemedicina não era regulamentada no Brasil, olha isso, né? E acabou sendo regulamentada por causa da Covid. Então, eu acho que toda essa burocracia ela vai acabar sendo digitalizada para facilitar os trâmites, né? Mas é um processo de longo prazo. Eu não vejo isso a curto prazo acontecendo, né? Mas, além do que, também, o estudo que foi feito na Inglaterra sobre a desburocratização e a diminuição da corrupção, né? Então, quando você desburocratiza, você diminui a corrupção também, porque você coloca a tecnologia no lugar de pessoas para otimizar processos. Então, tudo isso você tem um benefício, mas só que é o seguinte, né? Tem o benefício,
mas tem os cuidados que você precisa ter. E você precisa provar isso. Não adianta, é que eu digo, não adianta nada você fazer tudo, né, ter a tecnologia, mas se você deixa brecha. Lembro do Zoom, quando surgiu, né, no meio da pandemia, todo mundo precisando fazer reuniões online, aí apareceu o Zoom como alternativa e o Zoom tinha problemas de privacidade. Aí todo mundo, as ações que subiram do Zoom caíram na mesma hora. Aí eles tiveram que arrumar para a plataforma para depois voltar a crescer de forma sustentável. Então, isso é uma estatística, assim, né, a ISE sabe que a partir de agosto de 2021, os vazamentos de dados vão ter que ser autodenunciados, né? Em 48 horas, se você descobre um vazamento de dados ou uma infração de dados, você tem que se autodenunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, para o dono do dado. Que eu acho que é o mais difícil, né? Como é que tu vai denunciar para o dono do dado que tu perdeu o dado dele? Não, mas eu concordo com uma coisa legal que o Paulo falou, que é essa aceleração que trouxe com o Covid. Assim, o comércio exterior, na parte tecnológica, eu acho ele ainda um pouco atrasado em relação a outras áreas. O comércio exterior brasileiro, ele é recente, né? Vamos botar assim, que ele não tem tantos anos de vida, mas ele ainda é um pouco atrasado em relação ao resto das outras áreas. Só que a pandemia veio, empresas se adaptaram, outras não. Outras realmente ainda, como o Sig falou, tem papel e etc. Mas tem um caminho pela frente aí para se organizar isso, assim. Eu acho que no Brasil, no geral, as coisas elas só aceleram quando tem, de fato, uma dor, assim, né? Teve a pandemia, acelerou a tecnologia. Alguém vai levar uma multa muito grande de LGPD para as empresas se coçarem e começarem a se organizar. E deve já ter tido, né? Apesar de a gente vai comentar bastante sobre isso, mas ainda não ficou evidente, assim, eu vou chamar o risco que a empresa está correndo de não se adequar à LGPD e aos cuidados que se deve ter com os dados. E até a pergunta que fica para mim e quais são esses dados, né? A Isis comentou muito sobre os dados sensíveis, no exemplo do Paulo, mas quais são esses dados e quais são esses dados sensíveis hoje, assim, que as empresas têm que começar a olhar e se preocupar com essa governança e com essas autorizações? Você tem que entrar no detalhe mesmo. Por exemplo, recursos humanos. Você, como recurso humano, você não coleta um atestado médico? O atestado médico é um dado pessoal sensível, porque remete à saúde do empregado. Aquele relógio de ponto biométrico, a biometria é um dado pessoal sensível, então o tratamento é diferenciado. Então você vê que no teu dia a dia, você fala assim, o que é dado pessoal? É tudo que se refere a uma pessoa, que você possa identificar aquela pessoa. E por isso que existe também um termo que foi criado, né, não foi criado, mas na verdade foi adotado pela LGPD, que chama-se anonimização. Então, quando você anonimiza um dado pessoal, quer dizer que você não mais identifica aquela pessoa, você não consegue mais trabalhar aqueles dados para identificar aquela pessoa. Então, se você anonimiza, você passa a não ter mais uma contingência. Eu fiz um trabalho para um instituto de pesquisas, justamente em cima disso. Por quê? Porque para ele não interessava, era a pesquisa quantitativa. Para ele não interessava as pessoas que respondiam, mas o resultado das pesquisas. Então, qual foi o trabalho? Anonimizava, então ele criptografou todos os dados das pessoas, os dados pessoais, e ele só tinha os resultados. Ele trabalhava os dados, ele conseguia distribuir isso para a equipe dele, sem problema de disseminação de informação de dado pessoal. Ele podia distribuir aquilo para quem ele quisesse, né, aquelas informações, porque estava tudo anonimizado, era tudo um hash, né? Era um dado criptografado com várias letras, números e algoritmos, e que algarismos, na verdade, né? E que não conseguia se identificar aquela pessoa. Então, a anonimização pode servir para alguns trabalhos e vai ser muito importante. Para outros nem tanto, mas para esse caso, a anonimização foi essencial para que ela pudesse trabalhar os dados com o menor risco possível. Isis, por favor. E eu acho eu vou até pegar o teu gancho da anonimização, sabe? Porque tem às vezes, para alguns algoritmos que a gente tem que criar, para alguns trabalhos que a gente tem que fazer, eu preciso de um volume de dados grande. Isso é custo, isso é risco. Então, se eu puder anonimizar esse dado, eu vou estar segura com relação ao meu dado. E eu consigo continuar trabalhando. Às vezes eu não preciso saber exatamente quem é a pessoa. Então, pegar esse dado, poder trabalhar com machine learning,
com essa quantidade de dados, que às vezes eu preciso de uma quantidade grande, anonimizado eu estou tranquila. Então, eu vejo isso como uma forma da gente atuar nessa nova versão. Quando eu não preciso saber quem é, eu ainda consigo estar trabalhando com data science, se eu anonimizar os meus dados. Então, eu acho uma saída excelente, sabe? E a gente ainda acaba sempre puxando os teus tons para o viés do comércio exterior, né, que é onde a gente opera, como o Sig havia perguntado. E uma das coisas que eu lembrei ainda, e é legal comentar nesse tema de Comex, é que a gente acaba utilizando muitos dados pessoais, porque dentro de uma operação de comércio exterior, são vários envolvidos nessa cadeia, né? A gente tem até um estudo que já falou em milhões de vezes aqui no podcast, que é, no mínimo, uns 16 envolvidos numa operação de comércio exterior, entre um banco, o exportador, o importador, o transportador internacional, nacional, no ponto A, no ponto B. Cara, enfim, corretora de câmbio, tem 1 milhão de pessoas aí, ou no mínimo 16, como estudo, para, de fato, fazer uma operação acontecer. E você não acha que tem essas transações de dados, assim, para lá e para cá, de, fala com esse motorista, o CPF dele é tal, não sei o que, aqui assina esse certificado digital aqui, tem que ser o diretor, o nome dele é tal, o CPF tal, né? E entre outras coisas, para fazer um happy hour com o cara, você tem que saber se ele gosta de cerveja, de vinho, se ele é aquilo aí, se gostos e até outras coisas que podem relacionar, assim. Então, é bem complexo, porque a priori, quando você olha, você fala assim, cara, o meu negócio é B2B, comércio exterior, a grande massa é B2B, eu não teria que me preocupar tanto assim. Bom, o impacto realmente é um pouco menor. Tem preocupações, o impacto é menor. Já o comércio que tem também exterior de C2C, por exemplo, essa troca de mercadorias internacionais entre pessoas, ou B2C, de empresas internacionais para pessoas brasileiras, enfim, ou vice-versa, o impacto já é muito alto, né? Porque daí na documentação já sai teu CPF, já sai tua data de nascimento, teu endereço. Aí já começa a complicar, porque essa documentação vai passar na mão de muita gente. Então, se você eu queria comentar um negócio que eu discordo de você em uma coisa. Vamos lá. Que é o seguinte, o Gartner Group, que você deve conhecer, que é um instituto de pesquisa de tecnologia americano, ele disse que até 2022, 70% dos países vão ter uma regulação sobre proteção de dados. E só vão poder fazer negócios entre os países que tiverem essa proteção de dados. Que legal. Então, a rede está se fechando. Por exemplo, o Brasil, você acha que o Brasil acordou de bom humor e falou que queria fazer uma lei de privacidade de dados porque queria proteger o cidadão? Claro, certeza. Cara, é engraçado. Desculpa, sou brasileiro, amo meu país e tal, mas não acredito nisso também. Não acho que acordou com bom humor, não. Então, não estava tão bem-humorado, né? É isso o seguinte, de repente veio uma Europa e falou o seguinte, para você, Brasil, fazer negócio comigo, você precisa ter uma lei equivalente. E aí, o que aconteceu? 2 meses depois, surgiu a lei da LGPD. Né? Foi publicada a lei de proteção 2 meses depois muito que a GDPR foi em vigor. Né? Muito parecido. Foi uma coisa, muito parecida, assim, tipo... Google Translate, aprova, toca... São 8 bases legais. É quase um Google Translations lá, né? É isso aí. Troca os nomes para Brasil e joga para frente. É isso aí. Isso aí. Tem 8 bases legais, a GDPR, para você coletar, tratar e armazenar dados. O Brasil pegou as 8 europeias e colocou mais 2. Legal. Você sabe qual foi uma delas? Qual foi? Não faço ideia. Mas quando eu te falar, aí você vai saber por quê. Proteção de cookies, não. Proteção de crédito. Proteção de crédito. Bacana, né? Não tinha na GDPR, mas no Brasil foi habilitado fazer coleta, tratamento e armazenamento de dados para proteção do crédito. Sabe o que aconteceria se não tivesse isso? Todo esse Serasa, as SPC, iam tudo deixar de existir. Porque não ia ter base legal para isso. É verdade. Sabe que alguém já me perguntou sobre isso, se o Serasa continuaria existindo, porque eles têm uma base de dados enorme, extremamente sensível, e que a partir de uma lei GDPR, por exemplo, não existiria, né? Então, ela pode continuar operando de boa, né? Sim, pode continuar e coincidentemente, a gente não sabe por que isso apareceu na lei no projeto final, né?
Então, tem lá é o 10º, exatamente. Eu adoro essas coisas chamadas ironia. Ironia. Eu acho que o nosso bate-papo, que você fala, é bate-papo como se fosse todo de bar, eu acho que esse é o tom que a gente tem que tocar mesmo. Eu acho que a gente tem que levar para o ouvinte, até o nosso objetivo é levar de forma clara e até opinar mesmo em cima, porque pouco se debate sobre esses assuntos numa mesa de bar, né? Então agora o cara vai estar ali dirigindo, ele vai estar lavando a louça e ele vai estar ouvindo aí um bom debate com ironia sobre a LGPD. Eu gosto bastante. Não tem graça, não tem ironia, não tem graça. Gente, uma das perguntas que ficaram aqui na nossa pauta é assim, ó. Como que a LGPD impacta em plataformas de compartilhamento de dados, status de processos e tal? É necessário tomar alguma providência? O que vocês acham sobre isso? Olha, se você me permite começar, né, isso aí, eu acho que é muito amplo, a questão é muito ampla, né? Como eu disse, existem 10 bases legais. Todo mundo acha que só existe uma, que é o consentimento. Precisa consentir. Não, existem 10 bases. Uma delas a gente já falou, que é a proteção ao crédito. Outra é proteção à vida, né? Outra é cumprimento contratual. Então, se você está cumprindo um contrato, você não precisa pedir a permissão da pessoa para cumprir o contrato. Você tem que cumprir o contrato, você vai coletar, tratar e armazenar dados pessoais. Então, legítimo interesse. Existe um negócio chamado legítimo interesse. O legítimo interesse é um termo muito aberto que a própria o legislador deixou para deixar amplo esse conceito, porque o que é legítimo interesse para as partes, né? Para uma pessoa, né? E eu vou trazer aqui o entendimento de legítimo interesse para a GDPR, que a GDPR trouxe uma interpretação para o que é legítimo interesse. E é o que a gente tem que adotar aqui, pelo menos como premissa, já que no Brasil não tem uma exposição de motivos, vamos adotar a exposição de motivos da GDPR, né? Afinal, foi meio copy-paste isso, a questão do legítimo interesse. Então, legítimo interesse, você pode coletar, tratar e armazenar dados com base no legítimo interesse, que pode haver um interesse legítimo, por exemplo, quando existir uma relação relevante e apropriada entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento, em situações como aquela em que o titular dos dados é cliente ou está ao serviço do responsável pelo tratamento. Olha como é amplo. Quer dizer, você pode ter um legítimo interesse por afinidade. Por exemplo, eu só de olhar para você aqui, só de ouvir, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sensata, uma pessoa que deve gostar de futebol, tal. Se você gosta de futebol, é inteligente, sensato, deve torcer para o... Obviamente. Então, nós temos uma afinidade, e essa afinidade pode me permitir a mandar um e-mail para você te oferecendo uma caneca, por exemplo, correto? Então, isso é um tipo de interpretação que tem que ser visto caso a caso, porque o legítimo interesse tem que trazer benefício para os dois lados, seja para o titular do dado, seja para quem está, né, tratando o dado. Então, isso e tem que ser visto caso a caso, não existe uma hipótese clara e rasa do que é legítimo interesse. Então, tem que ser interpretado, contanto que Como tudo no Brasil, né? Como tudo no Brasil, né? Como tudo no Brasil. Mas isso na Europa também. Na Europa deixou-se aberto o legítimo interesse. Então, essa interpretação que eu te passei foi da interpretação europeia. Que legal. Sig, eu vou só fazer um comentário que agora eu fiquei com medo, né? Porque eu sou, de fato... O que tu acha sobre isso, cara? Não, é isso que eu parei para pensar. Ele ficou falando aí, eu pensei, ele deve estar lendo em algum lugar, não sei, já descobriu e tal. Será que eu escrevi em algum lugar? Os seus dados estão expostos. Então, assim que a lei começar ali em agosto, eu já vou dar o primeiro, tá gravado isso aqui, né? Então eu já vou levar para frente e dizer, não autorizei ele a saber que eu sou... É retroativo, né? A lei, muito pelo contrário, se você colocou nas mídias sociais, isso você colocou voluntariamente, é dado público. Olha que interessante. Pode ser utilizado. Então, você pode coletar esses dados. Mas utilizar Mas utilizar é outro fim. Você utilizar como uma das 10 bases legais. Legal. Mas você pode coletar, que é um dado público.
Por isso que eu falo, o perigo da rede social é que você se expõe a tua intimidade, coisa que o mundo vai poder utilizar em teu favor, ou contra você. Né? Então, cuidado com as mídias sociais, viu? A última pergunta que eu tenho aqui agora, em relação a isso, é mais no cunho pessoal. A pessoa que tem seus dados expostos, é possível ela saber se tem alguma empresa que tem os dados dela? Ela pode pedir que apaguem, transfiram, como a Isa estava comentando e tal. É fácil, eu entro num site e descubro quem tem meu dado. Como é que vai funcionar isso? Você pode pedir para a empresa o seu dado. E aí ele tem que te responder se ele tem teu dado, se ele não tem teu dado. Teoricamente, ele tem 15 dias para fazer isso. Aí, acho que até tem uma opção, tu dá o dado simples, resposta imediata, e tu tens mais tempo para conseguir o teu dado. Mas nisso, a lei brasileira foi a mais restrita. A GPDR, se eu não me engano, são 30 dias e a gente falou de 15. Pensando em TI, para entregar essa resposta em 15 dias, tu precisa estar com uma operação super estruturada, né? Eu garantir que eu só tenho esses teus dados, de todos os meus sistemas que eu tenho hoje, meu sistema de RH, meu sistema de marketing, de operações, que eu tenho, são só esses os dados que eu tenho, precisa estar bem estruturado, até porque tem os dados de papelzinho também. Eu vou, antes do Paulo encerrar aqui, dando essa resposta em relação ao nosso dado pessoal, né, como é que a gente pode buscar isso, muito recentemente, aqui agora em fevereiro, a gente soube pelo Estadão que teve um mega vazamento de dados aí, que foi um teste de fogo para a LGPD. A PSafe declarou aí que mais de 100 milhões de pessoas tiveram informações das suas linhas de celulares vazadas. E isso gerou um reboliço nas redes sociais, inclusive com alguns links que você podia clicar nesse link e verificar, colocando o teu CPF, os teus dados pessoais, se o teu dado foi vazado, se você estava na lista ou não, entendeu? Então, eu só queria colocar uma vírgula aí, do tipo assim, cuidado que até no momento de vazamento tem pessoas querendo pegar os teus dados por aí. Alguns desses links até podem ser reais, mas olha, na dúvida, duvide. Consulta comigo, me dando o teu dado, que eu te digo se o teu dado foi vazado ou não, né? Legal essa relação, interessante. E aí, Paulo, o que você tem a comentar sobre essa parte? Sobre essa parte, você sabe que tem uma teoria da... Vocês que gostam de ironias e teorias da conspiração, você sabe que tem uma teoria da conspiração correndo aí, né, na margem do mercado, dizendo que esse vazamento massivo foi de propósito, porque depois, quando ocorrerem, né, uma possibilidade de punição de alguma empresa, ela fala assim, não, mas os dados já estavam vazados, não veio de mim. Então, existe aí essa corrente, é o seguinte, ó, de isenção de responsabilidade, mas já vazou, não veio de mim, já estava vazado isso aí. Já é público. É público, né? Então, não foi eu que falei. O ser humano tem uma capacidade de prever o futuro e fazer o agora realmente impressionante, né? Já pensar nesse nível de malícia o cara tem que ser bom, né? Mas enfim, gente, queria agradecer vocês, obrigado por ter participado aqui conosco e ter debatido mais sobre esse assunto, que é importante e vai se tornar cada vez mais importante aí, dado a abrangência dele aí. Espero que vocês tenham gostado até agora desse bate-papo. Você, ouvinte, espero que você tenha gostado aí de ter acompanhado a gente até aqui. Queria te pedir para ajudar a gente a levar esse conteúdo do Teus e Tons para mais pessoas. Então, curte aí, compartilha, divide com as pessoas que tu conhece, para a gente tentar simplificar o comércio exterior, que é o nosso objetivo aí. Pessoal, obrigado. Paulo, Izzy, Sig. Valeu. Algum comentário final para desassustar os nossos ouvintes? Se essa palavra existir, no caso. Eu acho que começa agora. Estuda, não espera mais. Eu acho que se ainda não iniciou, é o momento. Vamos entender, vamos estudar, vamos ver quais são os passos para implantar. Quanto mais tarde a gente deixar para isso acontecer, mais problemas a gente tende a ter. Então, escutou o podcast, já se informou, não deixa o assunto morrer. Dá seguimento. Põe na agenda. Isso aí. Põe na agenda, Temos aí. É isso aí. Consideração final. Eu ia falar exatamente o que a Izzy falou, então... Não, é sempre assim, né? Para se isentar, o comentário final é bom. Eu só seguro o cartaz. Não, concordo. Mas, assim, sob o ponto de vista tecnológico, quero dizer que
praticamente tudo tem saída, né? Existem saídas para dupla autenticação, existem saídas para um termo de uso bem escrito, etc., mas cerque-se de profissionais que conheçam do assunto, estude bem, eu acho que são esses pontos principais, mas a mensagem que eu queria dizer é essa: sempre existe saída no final do túnel da LGPD. Show de bola. Paulo. Eu tenho uma posição instigante aqui. Esqueçam da lei. Não pensem na lei. Pense na reputação da tua empresa. Pensem na possibilidade da tua empresa poder ser hackeada. Né? O que vai acontecer se isso... Né? Então, não pense... A lei, ela veio mais por uma questão complementar, porque eu acho que cada uma das empresas tem que pensar na reputação delas. Né? Pô, ter um dado vazado demonstra o quê? Uma negligência. Demonstra que você não cuidou bem do seu cliente, não cuidou bem do seu, né, da sua infraestrutura, deu um problema. Então, se você cuida bem do teu cliente, você vai cuidar bem dos dados do seu cliente. Então, não faça isso por uma questão porque a lei exige. Faça isso porque é bom para a tua empresa. Faça isso porque você cuida bem